que os investidores vão colher dessa safra? Afinal de contas, a gente tem aí uma economia que, do segundo trimestre para cá, foi marcada, por um lado positivo, pela queda da taxa básica de juros. Selic saiu de 13,75% ao ano para 12,75%. Isso acaba tendo um efeito bem legal para as empresas, porque as dívidas delas, né, quando a gente está falando aqui das empresas, das companhias que são listadas em bolsa, a maior parte delas tem a dívida atrelada ao CDI, que por sua vez tem correlação direta com a Selic. Então você vai ver aí provavelmente nos balanços do terceiro trimestre uma queda na despesa financeira. Menos despesa pode representar mais lucro ou pelo menos menos prejuízos. Só que, por outro lado, a gente também tem toda essa dúvida nos mercados internacionais, primeiro em relação à trajetória dos juros lá nos Estados Unidos. Tivemos todo esse susto relacionado aí à disparada das Treasuries, e a Treasury é a taxa de referência nos mercados no mundo inteiro. Então, quando a Treasury sobe, todos os mercados sofrem, e não foi diferente aqui nas ações brasileiras listadas na B3. E como se não bastasse, a gente tem todo esse problema geopolítico, agora agravado com a questão do conflito entre Israel e o Hamas. Bom, voltando aqui para o Brasil, acho que vale a pena, né, Júlia, a gente ficar de olho não só nos resultados em si, mas no que os executivos vão falar sobre as suas empresas, sobre os seus setores, também um pouco, né, de dar uma pincelada provavelmente do que esperar para 2024. E vou passar a bola para a Júlia aqui. Para começar, né, Júlia, vamos falar, acho que talvez, da principal empresa brasileira, que é a Petrobras. Vai divulgar o balanço no dia 9 de novembro. Nessa semana em que a gente está gravando o podcast, a empresa também vai divulgar o relatório de produção do terceiro trimestre, né, que já dá uma boa prévia do que pode vir aí em termos de resultados. Só que a estatal teve, nessa semana, a lua de mel que vinha tendo com os investidores interrompida por conta de uma proposta do Conselho de Administração para mudar ali alguns termos do estatuto. Ficou uma coisa um pouco nebulosa e certamente a empresa vai ser questionada sobre isso durante as teleconferências com os investidores. Mas, Júlia, eu vou passar a bola para você explicar, né, assim, o que aconteceu com a Petrobras. Ela vem sendo um dos destaques de alta nesse ano na B3, mas nessa semana os papéis caíram forte, né? Isso mesmo, Vini. A Petrobras, né, ela está num momento muito bom operacional, e também os preços do petróleo estão elevados, né, e com uma pressão aí de alta no mercado internacional. Então, era para estar tudo ótimo, né, com a Petrobras. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro para a Petrobras. Mas existem duas questões que são muito sensíveis para os investidores, muito sensíveis para o mercado em geral, que é a questão dos dividendos da companhia, né? Quanto que vai pagar de dividendos, se vai ter dividendo extraordinário, enfim, é nisso que os investidores, os analistas estão todos de olho, né? E também aquele eterno fantasma do temor da ingerência política na companhia, né? Bom, os últimos dados de produção da Petrobras foram bastante positivos. Ela bateu aí novamente recordes de produção, tanto trimestrais quanto mensal, né, no mês lá de setembro. Então, assim, matéria de produção bombando, isso deve impactar aí positivamente no balanço da empresa. Mas, como você bem disse, quando a Petrobras divulgar os seus resultados do terceiro trimestre aí, na primeira quinta-feira depois do feriado, né, no dia 9 de novembro, os investidores provavelmente vão estar mais de olho no que a empresa vai ter a falar sobre essa proposta aí do Conselho de Administração de mudar aí algumas regras do seu estatuto, né, do estatuto da companhia. E quais foram essas propostas de mudança? Isso foi uma notícia que saiu aí na segunda-feira, impactou muito negativamente as ações da Petrobras. As ações caíram mais do que 6% na bolsa só por causa desse anúncio. Basicamente, o Conselho de Administração da companhia propôs duas mudanças no estatuto que ainda precisam ser aprovadas por acionistas, né? É bom lembrar, mas que para o mercado ficou assim mau sinal, tá justamente pegando nos pontos mais sensíveis para os investidores, né? Dividendos e possível ingerência política. A primeira proposta de mudança é a de criação de uma reserva de remuneração de capital
para assegurar que a empresa tenha recursos para pagar dividendos, fazer recompras de ações, absorver prejuízos, esse tipo de coisa. Mas qual que é o temor do mercado, né, que até foi a análise dos analistas aí que avaliaram essa proposta? É que a criação dessa reserva diminua as chances da Petrobras pagar dividendos extraordinários, que ela se atenha ali àquele mínimo que ela definiu e não pague muito mais do que isso, porque os recursos a mais seriam destinados a essa reserva. E a questão é que o mercado estava muito de olho em dividendos extraordinários da Petrobras. Inclusive, vários analistas recentemente mudaram a recomendação da ação de neutra para compra, de olho num possível dividendo extraordinário que a Petrobras poderia vir a pagar ainda esse ano. Então, isso meio que foi um balde de água fria nesse sentido, essa proposta aí do Conselho de Administração, do tipo, eles não estão querendo pagar tanto dividendo assim, estão querendo arrumar uma desculpa para segurar os dividendos dentro da empresa. Essa foi a primeira coisa. E a segunda proposta de mudança foi a da exclusão das restrições para indicar administradores que já tenham ocupado cargos públicos, né? Esse é um critério previsto na lei das estatais, mas que está sendo discutido pelo STF, né? A constitucionalidade desse critério está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Então, a Petrobras, alega que essa mudança, né, essa proposta de mudança seria simplesmente para adequar o seu estatuto a essa discussão que está ocorrendo, até que a justiça bata o martelo e defina se pode ou não, afinal, as estatais escolherem administradores que já tenham passado por cargos públicos. E até lá, a Petrobras quer ter flexibilidade nesse sentido, quer poder indicar esse tipo de administrador, né, para os seus quadros. Qual que é o temor do mercado, né? É que isso seja, na verdade, uma brecha para a empresa poder fazer indicações políticas, né, puramente políticas. Claro que numa estatal sempre haverá indicações políticas, né? O governo é o principal acionista e, portanto, indica quem que ele acredita ser interessante politicamente também, mas que sejam puramente políticas, né? Que não sejam nada técnicas. Em geral, o ideal, né, numa estatal é que mesmo as indicações políticas tenham também ali um rigor técnico, né? Sejam também indicações técnicas. E aí os investidores estão com esse temor aí de que isso abra a porta para ver aí ingerências políticas, que é o grande temor aí do mercado em relação à Petrobras, por conta dessa mudança, Vini. Lembrando, né, Júlia, que as indicações atuais do governo para a Petrobras, elas estão sendo questionadas também. Então, mesmo antes dessa mudança, dessa proposta de mudança no estatuto, que fique clara, né, a proposta ainda precisa ser aprovada em Assembleia de Acionistas, mas como o governo tem a maioria das ações com direito a voto, a proposta ela vai ser aprovada. Então, o mercado se antecipa e já reage. Então, mas mesmo antes disso, a Petrobras, o governo, já indicou integrantes ali para o seu conselho de administração e diretoria que passaram, enfim, foram, de certa maneira, aí questionados pelo mercado. Mas a empresa vinha vindo bem, né? Apesar desses ruídos políticos, a Petrobras, e mesmo com essa queda recente, a Petrobras é de longe um dos destaques positivos no mercado de ações nesse ano.